Olá pessoal, meu nome é Rafael e eu estarei acompanhando vocês na disciplina de Introdução à Engenharia de Produção. Bom, começar falando aqui sobre a história da engenharia de produção. Ela surgiu devido à necessidade das empresas em otimizar o uso dos recursos e materiais. Bom, o que seria isso, otimizar o uso de recursos e materiais? Seria você aumentar a produtividade de um negócio. E os primeiros indícios de que a engenharia de produção ocorreria surgiram na Inglaterra, no período da Revolução Industrial. O período da Revolução Industrial, ele demandava a questão da produtividade, produção em massa com o menor uso de recursos possíveis. Desta forma, vários engenheiros começaram a estudar maneiras de você otimizar tempo, otimizar métodos de estudo, métodos de execução de atividades, questão da inspeção de qualidade de alguns produtos, já que muitos eram produzidos e aquela produção artesanal já não seria mais viável economicamente. Então, dessa forma, começou a engenharia de produção. A origem propriamente dita ocorreu nos Estados Unidos no período de 1882 a 1912. Um grupo de 5 engenheiros começaram a estudar a respeito de tempos e métodos, produtividade, qualidade, a fim de fazer com que as empresas produzissem mais com o menor uso de recursos. Esses engenheiros gabaritados nessa área seriam denominados como engenheiros industriais. Foi aí que surgiu a engenharia de produção. Inclusive, nos Estados Unidos, o engenheiro de produção não é chamado engenheiro de produção, ele é chamado engenheiro industrial. A primeira instituição a oferecer o curso de engenharia de produção no Brasil foi a Escola Politécnica da USP, no ano de 1957. Viu-se a necessidade, nesse período, de implantar um curso de engenharia de produção no Brasil. Por quê? Porque várias multinacionais vieram para o país aproveitando a oportunidade naquela época e eles necessitavam de profissionais gabaritados nesta área. Alguns vieram dos Estados Unidos e outros foram contratados a partir das primeiras turmas que se formaram na USP. Contudo, muitas pessoas ainda têm dúvidas do que um engenheiro de produção faz. Então, nesse sentido, vamos responder alguns questionamentos de alunos acerca deste assunto. Professor, o que um engenheiro de produção faz? Bom, o engenheiro de produção é o profissional responsável por aumentar a produtividade nas empresas. O que seria isso? Você aumentar a lucratividade, diminuindo a utilização de recursos ou de materiais. Recursos esses relacionados à mão de obra, recursos financeiros, dentre outros. Como que o engenheiro de produção ele consegue fazer com que isso aconteça? Além de ter que ter uma participação, envolvimento e um bom relacionamento com toda a equipe, com todas as pessoas que irão participar desse processo, ele precisa ter conhecimentos técnicos e gerenciais para aplicar as ferramentas necessárias para que essa otimização, essa melhoria dos processos ocorra. Tudo isso baseado na questão da preocupação social e ambiental, para que a empresa alcance os melhores resultados sem que agrida o meio ambiente ou que prejudique as comunidades que estão em volta da empresa. Professor, depois que eu me formar, em quais empresas eu posso trabalhar? O engenheiro de produção ele tem competências e habilidades para trabalhar nos 3 setores da economia. Ele pode trabalhar no setor de serviços, no setor de comércio e no setor industrial. É mais comum que se veja engenheiros de produção trabalhando no setor industrial. Por exemplo, um engenheiro de produção trabalhar no chão de fábrica, na questão de planejamento e controle de produção. Ele possui as competências e as habilidades necessárias para exercer bem aquela função. Outra questão, se ele atuar numa empresa prestadora de serviços, ou então como um consultor, isso pode ocorrer. Então,
Então, ele pode trabalhar, por exemplo, atendendo empresas na questão da melhoria de seus processos e produtos. Vamos pensar assim, uma empresa contrata alguém, um engenheiro de produção no caso, porque ela está achando que o seu processo produtivo não está tão rápido como deveria. O engenheiro de produção pode chegar até esta empresa, fazer um estudo de tempos e métodos, aplicar algumas ferramentas lá dentro e, desta forma, analisar quais são os gargalos que estão prejudicando ao longo da produção, está diminuindo a produtividade. Então, essa seria uma aplicação do engenheiro de produção na questão do setor de serviços. No comércio, o engenheiro de produção ele pode atuar em vários tipos de empresa, como, por exemplo, no setor de vendas. Um engenheiro de produção pode trabalhar no setor de vendas. Ele vai ter algumas ferramentas, por exemplo, para previsão de demandas, ele pode utilizar várias ferramentas na questão de planejamento e controle de produção, na qual ele pode prever as demandas de consumo do mercado e, desta forma, alinhar a produção interna dessa empresa em que ele trabalha para que atenda essa necessidade dos clientes finais. Então, recapitulando, o engenheiro de produção ele pode trabalhar tanto na área de serviços, como na área do comércio, como na indústria. E em quais áreas dessas empresas eu poderia atuar? Como engenheiro de produção é um profissional multidisciplinar, ou seja, ele é formado, ele estuda várias áreas ao longo da sua graduação, ele pode atuar em diversos setores de uma empresa. Por exemplo, ele pode atuar desde o RH até a questão de vendas, de chão de fábrica. Então, ele tem conhecimento para aplicar em todos esses setores. A sua base gerencial, sua base técnica e gerencial auxilia muito na questão da resolução de problemas, nas tomadas de decisão e na identificação de possíveis melhorias que poderiam ocorrer em cada um dos setores. Lembrando, sempre utilizando técnicas e ferramentas que serão estudadas ao longo da sua graduação. Bom, segundo a ABEPRO, a engenharia de produção ela é formada por 10 grandes áreas. O que é a ABEPRO? A ABEPRO é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção. É ela quem auxilia e dá suporte para os docentes, os discentes e os profissionais da engenharia de produção. Ela é uma associação que já existe há mais de 30 anos, sempre auxiliando os profissionais da área. Das 10 grandes áreas, nós temos a engenharia de operações e processos, que é a área responsável pela melhoria dos sistemas produtivos de maneira geral. Aí várias disciplinas entrarão nessa área. Tem a área de engenharia de produto, que é a área que se preocupa desde a questão do estudo mercadológico, da implantação daquele produto, da venda daquele produto, até o pós-venda, lógico, a sua produção também. A engenharia econômica, que é uma disciplina que estuda mais a questão de análise de investimento, de viabilidade de investimento. Engenharia do trabalho está relacionada à questão da segurança no trabalho, ergonomia e tudo relacionado ao trabalhador. A engenharia organizacional, que é aquela mais que diz respeito à questão estratégica das empresas, como, por exemplo, novos investimentos, a questão da gestão dos diversos projetos que uma instituição tem, que ela executa. A questão logística, que seria o gerenciamento de cadeia de suprimentos, ou seja, desde a compra do material, questão de controle de estoque até a distribuição. Outra área, engenharia da qualidade, é uma das áreas mais fortes da engenharia de produção. Surgiu desde a época lá no Japão, no toyotismo. Ela é uma área que se preocupa muito com a questão da melhoria dos processos, das ferramentas de utilização para melhoria, questão da inspeção dos produtos ao longo da saída dos processos. Aí depois a área de educação e engenharia de produção, que seria mais relacionado à questão de lecionar, essa parte mais acadêmica da engenharia de produção. A engenharia de sustentabilidade, que está relacionada à gestão ambiental, à preocupação da destinação dos resíduos.
E, por fim, a pesquisa operacional, que é uma das áreas mais técnicas da engenharia de produção, pois ela utiliza-se de métodos matemáticos para otimizar e melhorar os processos. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o perfil do engenheiro de produção. Qual que é o perfil que o engenheiro de produção ele deve ter ao sair da graduação? Possuir uma visão crítica, social e política. Ter o domínio de conhecimentos técnicos e gerenciais. Ser criativo na resolução de problemas, isso é muito importante. Ter capacidade necessária para auxiliar nas tomadas de decisões. Isto sempre a partir da utilização de ferramentas que embasem a sua resposta, a sua decisão. Manter-se atualizado com relação à realidade do país. Pensar e realizar ações que visem o bem-estar à comunidade. Além do perfil, são necessárias algumas competências básicas para que o engenheiro de produção alcance sucesso na sua profissão. Ele precisa saber dimensionar e integrar recursos, utilizar as ferramentas matemáticas e estatísticas, projetar, implementar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos, prever e analisar as demandas. Isso aqui é importantíssimo, porque muitas empresas acabam produzindo o que não necessitam. Prever a evolução dos cenários produtivos, gerenciar e otimizar o fluxo da informação e utilizar indicadores de desempenho. Lembrando, gente, nenhuma empresa ela é gerenciável se não são utilizados indicadores de desempenho. Para uma empresa ser gerenciável, a gente precisa de números. Por fim, as habilidades que são necessárias ao profissional de engenharia de produção. Ele precisa ter um compromisso muito sério com a legislação e ética profissional. A comunicação oral e escrita bem definidas. Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares. Como o engenheiro de produção geralmente ocupa cargos de liderança nas empresas em que atua, ele precisa ter a facilidade de gerenciar pessoas de diversas áreas, para obter assim os melhores resultados. Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos, a capacidade de identificar, modelar e resolver problemas. No caso de quem visa abrir o próprio negócio, a iniciativa empreendedora é uma habilidade muito interessante, que o engenheiro de produção ele tem o conhecimento sistêmico, conhecimento de um negócio como um todo, e dessa forma isso impulsiona a que vários engenheiros partam para essa área, de abrir seu próprio negócio. Aí aqui eu termino com um pensamento muito interessante. O engenheiro de produção ele precisa pensar globalmente e agir localmente. O que seria isso? Ele pensar no negócio como um todo, mas ele aplicar suas técnicas e ferramentas em setores específicos para desta forma atingir os resultados finais que a empresa busca. Bom, gente, aqui termina essa nossa aula sobre a introdução à engenharia de produção. Aguardo vocês para os próximos encontros. Desde já, muito obrigado.